Hoje é dia 9 de agosto e hoje eu liguei na Cultural Care para agendar minha entrevista. Eu já tô me cagando aqui, já tô me arrependendo, dá vontade de ligar lá e falar, não, deixa, não precisa, obrigada. Mas eu sei que se eu não fizer isso eu vou me arrepender. Mas eu também tenho medo de fazer e me arrepender, entendeu? Ficar um ano fora, velho. Ai, gente, sério, eu tô com muito medo. Eu vou tentando ir um passo de cada vez. Ai, gente, ó, quando eu passar na prova, eu vou colocar esse vídeo, tá? Porque, ó, hoje é sexta-feira. Eu vou fazer a prova no próximo sábado. Então, vamos dizer assim, eu tenho 8 dias pra estudar. Eu tô com as questões aqui, estudando um monte de questão que eu não sei nem se vai cair, entendeu? Nessa hora eu tô pensando, meu Deus, por que eu não nasci uma garota norte-americana, já assim, ó, fluente em inglês? Ah, filho, eu tô, ó, escrevendo as perguntas em inglês e colocando a minha resposta em inglês, né? Eu não tô enrolando demais, tipo, não tô dando uma puta resposta comprida, porque eu sei que eu posso ficar nervosa, vou travar e não vou conseguir falar. Então, tô fazendo short answers e decorando, porque tem coisa que, mano, vai ter que ser decorado. Gente, minha entrevista é daqui a pouco. Daqui 4 minutinhos, mais ou menos, pra falar a verdade, aí eu tenho que chamar a entrevistadora. E... ai, eu tô um pouco nervosa. Eu estudei, morei bastante antes, mas só de falar eu já fico nervosa. Não sei se dá pra ver, mas tipo, a minha mão tá um pouco, sabe? Tô sentindo um pouco de nervoso. Mas é isso. Bom que seja feita à vontade de Deus. Ai, por mais que eu tenha, tipo assim, eu falei que se eu não passar nessa, não tem problema. Eu fiz mais pra teste, pra conhecer a prova, pra saber como funcionava. E pra outra, tipo, se tiver uma próxima vez, pra eu já ir mais preparada, né? Tipo, porque aí eu já sei quais são, de fato, as perguntas que ela faz. Quando acabar, eu não vejo a hora de quando acabar eu poder gravar e falar que já passou. Mas é isso, até mais. Ha! Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Ares e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Sem muitas delongas, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência de entrevista para intercâmbio com a Cultural Care. Gente, essa questão do intercâmbio, assim, já é um sonho para mim há muito tempo, né? Desde os 16 anos eu tinha vontade de ir para fora do país, de viver uma experiência diferente. E eu conheci o intercâmbio de au pair, acho que foi no meu primeiro ano da faculdade, ali para 2017, 2018. E desde então eu venho trabalhando aí nesse projeto, né? Para conhecer, para poder juntar dinheiro e tudo mais. Mas assim, engrenar de fato, há uns 2 anos que eu comecei a focar mais, né? Buscar agência, ligar, saber como funcionava, até de fato ter o dinheiro e tomar coragem. Eu quero fazer uma série de vídeos no canal, né, sobre isso e compartilhando as etapas com vocês. Mas, então, eu vou falar um pouco mais de como surgiu esse sonho, de como eu me preparei para ele até aqui, das etapas. Mas hoje o foco é sobre a entrevista, né? Eu liguei em algumas outras agências e cheguei a entrar em contato com a Experimento. Quase fechei com a STB, eu tô até com um contrato aí preenchido. Realmente só faltou eu enviar e pagar, né? Mas eu acabei, assim, eu tô nesse processo com a Cultural Care agora. Quer dizer, eu acho que eu tô, né? Porque eu ainda não recebi a confirmação. Então, o que acontece, gente? Eu tava com muito medo de dar entrada no processo. Eu não sabia, assim, de fato como funcionava. Quanto tempo ia demorar toda essa burocracia, né, depois que eu desse entrada. Então, eu comecei por partes. Falei, bom, então o primeiro passo é marcar a entrevista. Eu assisti a palestra deles, tá? Você tem que assistir uma palestra. E aí eles ficaram de entrar em contato comigo. Só que, gente, não entraram, né? Eles tentaram entrar, mas eu não atendi uma vez e depois foi isso. Por e-mail eu tentei também algumas vezes, mas sem sucesso. E aí eu tava ficando agoniada, né? De tipo, o tempo tá passando, eu tô com 25 anos, né? O programa você pode embarcar até 26 anos e 7 meses,
Mas e aí, né? E se dá algum problema no meio do caminho? Então, assim, eu falei, não posso deixar muito pra ficar em cima da hora. Então, eu liguei no escritório da Cultural Care, né, o daqui de São Paulo, e pedi pra agendar a minha entrevista, né? Quem me atendeu foi a Camila, ela já viu no sistema dela, né, que eu tinha assistido a entrevista, perguntou se eu tinha alguma dúvida e perguntou para que dias seria melhor para mim agendar. E aí eu agendei para um sábado. Porque eu pensei que eu ia ter que ir até o escritório, né? Eu pensei que era presencial, mas foi online. Bom, enfim, agendei o processo, agendei a entrevista, fiquei nesse processo de estudar inglês aí, que não foi fácil, né? Eu baixei a lista de perguntas que tem disponível na internet. Eram mais de 40 perguntas, eu não sei nem se eu tenho aqui, se a folha tá aqui, ó. Eu tô com a folha das questões, tá? Ó, eu fui enumerando, gente. 71 perguntas nesse arquivo que eu peguei, tá? Eu peguei esse arquivo num grupo de au pair no WhatsApp. E eu fiquei agoniada, né? Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou decorar 70 questões pra essa entrevista se eu nem sei quais são as que vão cair, né? Embora tenha uma probabilidade de uma, a gente não tem certeza. Chegou no dia da entrevista, gente, eu tava muito nervosa, né? Eu não tinha dormido direito à noite, eu fiquei assim, virando na cama. E eu acordava na cabeça, assim, repetindo palavras em inglês, repetindo respostas. Então foi aquele sono que, sabe, você dorme, acorda, eu tava meio assim. E aí eu tentei ocupar a cabeça com outras coisas pra não ficar pensando nisso, porque todo mundo diz que a ansiedade é o que mais atrapalha. Eu pedi muito a Deus, muito a Deus, porque eu falei assim, Deus, todo esse projeto, todo esse processo tá nas suas mãos. Pra mim, assim, é tão importante, é um sonho tão grande que eu falo, meu, tá além das minhas capacidades, sabe? Então eu entreguei a Deus. Eu orei antes de fazer a entrevista, orei pela entrevistadora, falei, ai Deus, por favor, que ela esteja num bom dia, sabe? Que ela seja paciente, porque você já tá nervosa. Se você pega alguém que é uma pessoa grossa, isso te desestabiliza, né? Minha entrevista começou pontualmente às 11 horas, né? Eu fiz a minha entrevista com a Meire. Gente, nossa, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, aquele medo todo. Não foi nada daquilo que eu pensava. Eu tava assim, com muito medo antes de conhecer, de saber como era. Ela começou conversando comigo, né? E eu pensava que quem ia me entrevistar, tipo, era alguém que tava no escritório, uma coisa super formal. E não, assim, tipo, ela tava na casa dela, na cozinha dela. Então isso me fez sentir mais à vontade, sabe? Eu vi, uma pessoa como eu, tá tudo bem. E aí ela foi conversando comigo, né? Ela me perguntou da minha família, onde eu morava, com quem eu morava, tudo em português. Qual que era a minha profissão, se eu sabia dirigir, com que frequência eu dirigia. E todas as perguntas, conforme ela foi fazendo as perguntas, eu pensei, caraca, mano, eu estudei isso em inglês. Tipo, deixa eu te responder em inglês pra eu mostrar que eu sei. E todas as perguntas sobre mim, que eu tinha decorado em inglês, né, que eu já tinha treinado em inglês, ela me fez em português. Ela me perguntou se eu namorava, como que meu namorado lidava com isso, se a minha família também me apoiava, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Tudo em português, gente. Tudo em português. Foi bem tranquilo, porque esse primeiro momento, assim, em português me fez sentir à vontade, sabe? Porque é sobre você, algo que você domina. Então eu fiquei muito tranquila. E ela foi, assim, demais, gente. Ela foi muito boazinha. Aí, quando faltava mais ou menos uns 10 minutos pra acabar, né, a entrevista, porque o programado era das 11 ao meio-dia. Então, por volta de 11h50, começou a parte em inglês, né? Ela perguntou pra mim em português, se eu tinha... há quanto tempo eu falava inglês, como era o meu contato com o inglês. E aí eu disse pra ela, quando eu era pequena, minha mãe me colocou no curso de inglês, né? Eu devia ter uns 8, 9 anos,
Mas eu não via isso, assim, com tanta seriedade, porque na minha escola ninguém mais fazia, né? Então eu achava nada a ver, eu não achava que eu ia precisar, então... Depois eu parei, mas o inglês sempre teve na minha vida, assim, eu sempre fiz um curso, eu fiz Kumon, eu tive inglês na faculdade, então eu sempre tive em contato com o inglês. Que a minha dificuldade mesmo, assim, eu conseguia entender inglês, eu conseguia ouvir e conseguia ler. Mas a minha dificuldade estava em falar porque eu não tinha a prática, né? Eu não tenho a prática, eu não tenho com quem conversar. E aí ela falou assim, tá, mas você sabe que comigo você vai ter que conversar em inglês agora, né? Eu vou te fazer algumas perguntas. E aí eu falei assim, eu sei, eu tô um pouco nervosa. E aí ela falou, não precisa ficar nervosa, eu sei, eu estranharia se você não tivesse nervosa, mas pode ficar tranquilo. E aí, basicamente, o que ela me perguntou em inglês foram as perguntas de emergência. Ela me perguntou se eu tô com as crianças no parque, né, e uma das crianças cai e se machuca, o que eu faria. Perguntou, dentro dessa questão de emergência, né, se eu tô com um bebê, ele começa a vomitar, e tá com febre, tá passando mal e começa a chorar, o que eu faria. Fora isso, ela me perguntou também quais eram os meus pontos fortes e fracos, né, aquilo que eu vejo como qualidade e aquilo que eu não acho bacana. Sim, ela falou assim, de tantas famílias possíveis, né, de tantos intercâmbios possíveis de se fazer, por que você quer fazer o de au pair e por que com uma família americana, né? E aí eu respondi, eu falei, é uma boa oportunidade, né, pra minha carreira, porque eu sou professora, então eu vou ganhar mais experiência com criança e vai juntar o útil ao agradável, eu vou conhecer outro país, outra cultura. E eu falei assim, eu cresci sonhando em viajar para os Estados Unidos, né? Então, ele vai juntar o útil ao agradável. Eu vou ser remunerada por isso, vou ganhar experiência para o meu trabalho e vou estar realizando um sonho. Foram 4. Então, quais eram as minhas habilidades e os meus defeitos? Né? Dentro disso, o que eu tinha para oferecer de diferente para as crianças e para a família? Por que o intercâmbio com uma família americana? E 2 perguntas de emergência, uma das crianças caírem no parque e se machucarem, e outra de eu estar com o bebê passando mal, com febre e vomitando, o que eu faria. E assim, gente, eu acho que nessa parte do inglês, eu fui bem sincera com ela, eu falei, olha, eu tô entendendo o que você tá falando, eu só não sei como te explicar isso em inglês, eu sei o que eu faria, porque eu sou professora, né, eu trabalhei com criança. Isso era uma situação muito comum de estar com criança passando mal e de criança se machucar. Só que eu falei assim, eu não tenho esse vocabulário específico pra te responder isso. E falei isso em inglês, né? E aí ela falou, não, tudo bem, eu já entendi. E ela falou no final, olha, eu sou professora, além de trabalhar para Cultural Care, né? Eu sou professora há mais de 30 anos, professora de inglês. E fica tranquila que erros são normais, tá? A gente sabe que vocês ficam ansiosas, que vocês ficam nervosas, mas fica tranquila. E ela falou assim, como professora, eu te aconselharia a ter mais confiança naquilo que você tá falando, sabe? Confia em você, confia no que você tá falando. E trabalhe, estuda um pouco mais durante esse tempo um vocabulário específico, né? De au pair desse contexto com criança. Então, como é que fala medir febre, trocar fralda, isso eu já sabia, mas que ela não me perguntou isso. Mas, tipo, entendeu? Um vocabulário mais específico desse universo de cuidar de crianças. Foi super gentil comigo, foi super... Nossa, gente, ela foi maravilhosa. Tirou, tipo, todo aquele medo que eu tava. E aí ela falou assim, que segunda-feira eu receberia a resposta por e-mail, né? Eles iam entrar em contato comigo. Bom, gente, então essa foi a minha, assim, esse processo da entrevista. Eu ainda não recebi o resultado, né? Hoje é segunda-feira, eu fiz a prova no sábado, dia 27, e hoje é segunda-feira, dia 30, eu ainda não recebi. Mas eu tô gravando agora porque as perguntas estão mais frescas, né? Contexto da entrevista e tudo mais. Quando eu receber a aprovação, eu mostro pra vocês o resultado e vou compartilhando aqui esse processo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, você pode deixar aqui pra mim nos comentários. Eu vou compartilhar também com vocês a lista de perguntas no box de descrição do vídeo para que vocês também possam estudar, tá bom? Então é isso.
Um beijo e até o próximo vídeo.